Nossa, eu morri. Eu morri. E agora? Eu quero voltar. A maioria das pessoas pensa que o inferno é apenas fogo e enxofre. Mas Jesus pintou um quadro tão aterrador que até os líderes religiosos mais endurecidos tremeram quando ouviram. De fato, há uma razão pela qual Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu nos evangelhos. Ele viu algo tão catastrófico, tão eternamente devastador, que não podia deixar de alertar as pessoas sobre isso. A cada dia, cerca de 150 mil pessoas morrem no mundo por segundos. E de acordo com as estatísticas de Jesus, a maioria está indo para um lugar de tormento inimaginável. Mas o que é ainda mais perturbador é que muitos desses que estão indo para o inferno são aqueles que um dia sentaram nas igrejas, ouviram sobre o Evangelho, ouviram falar de Jesus, mas nunca tiveram um relacionamento pessoal com Ele como Ele exige. Hoje, você vai ouvir exatamente o que o Filho de Deus disse sobre o inferno. E isso vai te deixar sem palavras. A partir do momento em que alguém dá o seu último suspiro e sua alma se separa do corpo, se não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, imediatamente se encontra em um lugar tão terrível que nenhuma palavra pode descrever. Jesus conta a história do rico e Lázaro. Esta não é uma parábola. Jesus usa nomes reais e descreve eventos reais. Quando o rico morre, ele imediatamente se encontra no inferno. E a primeira coisa que ele experimenta é o tormento nas chamas. Mas repare no que ele diz: estou atormentado nesta chama. A palavra grega usada por Jesus aqui é basanizo, que significa torturar, afligir com dores gravíssimas, atormentar. Esta é a mesma palavra usada para descrever as formas mais severas de angústia física e mental. O homem rico não está apenas desconfortável. Ele está passando por uma tortura interminável. Pense na pior dor que você já sentiu na vida. Talvez tenha sido uma fratura, pedras nos rins, ou a dor de perder alguém que você amava. Agora imagine essa dor multiplicada por 1000 e sem fim. Sem alívio, sem medicação, sem inconsciência para escapar. Isso é apenas o começo do que Jesus descreveu. Mas aqui é onde fica ainda mais aterrador. O homem rico implora a Abraão para mandar Lázaro molhar a ponta do dedo em água e refrescar sua língua, pois está atormentado nas chamas. Uma gota de água. Isso é tudo o que ele pede. Apenas uma gota minúscula para dar um momento de alívio da agonia ardente. E a resposta é não. Abraão explica que há um grande abismo fixado entre o céu e o inferno, e ninguém pode cruzá-lo. Isso revela algo absolutamente gelante sobre o inferno. Não é apenas o tormento físico, é a completa e eterna falta de esperança. Nesta vida, por pior que as coisas se tornem, sempre existe a possibilidade de que amanhã possa ser melhor. No inferno, não existe o amanhã. Nem sequer há um relógio para te dizer que horas são. Na Terra, você pode, na maioria das vezes, compartilhar suas preocupações com uma ou duas pessoas e se sentir melhor. Mas isso não acontece no inferno. Lá, há apenas a esmagadora percepção de que esse tormento nunca vai acabar. Jesus não parou por aí. Em Mateus 8:12, ele descreveu o inferno como trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. As trevas exteriores descrevem uma escuridão tão completa, tão absoluta, que vai além da experiência humana. Não se trata apenas da ausência de luz. É uma escuridão que pode ser sentida, que te oprime por todos os lados. Imagine-se preso em uma escuridão absoluta, tão escura que você não consegue ver a sua própria mão na frente do seu rosto, enquanto é consumido pelas chamas. É tão escuro que você não consegue ver o que o próximo está passando. O choro e o ranger de dentes que Jesus descreve não é apenas choro,
É o som das almas em dor absoluta. É o som de alguém que perdeu tudo e se dá conta de que jamais vai recuperar. O ranger de dentes representa raiva, frustração e a resposta física à dor insuportável. Mas talvez o aspecto mais aterrador da descrição de Jesus se encontra em Marcos 9, 43 até 48, onde ele usa repetidamente a frase, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. O verme a que Jesus se refere não é qualquer verme. É a larva que se alimenta da carne em decomposição. No inferno, esses vermes nunca morrem e nunca param de consumir. Isso significa que no inferno, as pessoas experimentam um estado constante de decadência e corrupção, sendo devoradas vivas por vermes que nunca morrem, enquanto simultaneamente são queimadas por um fogo que nunca se apaga. Jesus deixa claro que o fogo do inferno nunca para de arder. Nunca falta combustível. Nunca diminui, nem mesmo por um momento. Agora, algo que vai te chocar. Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14 que a maioria da humanidade está indo para esse lugar. Ele disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. A palavra muitos significa a maior parte, a maioria. Jesus está nos dizendo que a maioria das pessoas, não apenas as realmente más, mas a maioria das pessoas, está no caminho para o inferno. Agora, enquanto você está ouvindo isso, há pessoas na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, que estão caminhando para esse tormento inimaginável. E a maioria delas não tem ideia do que as espera. Em Apocalipse 14, 10 até 11, João descreve o destino daqueles que rejeitam a Deus. Esses beberão do vinho da ira de Deus, que se derrama sem mistura no cálice da sua indignação, e serão atormentados com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem descanso, dia e noite. Repare na frase, não tem descanso, dia nem noite. Nesta vida, mesmo nas piores circunstâncias, podemos encontrar momentos de alívio, podemos dormir, podemos nos distrair, podemos esperar por dias melhores. No inferno, não há descanso, nenhum sono para escapar da dor, nenhuma distração para tirar sua mente do tormento, nenhuma esperança de que algo melhore. Mas o que torna isso ainda mais devastador é que o inferno não foi criado para os humanos. Jesus disse em Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Quando os humanos vão para lá, estão entrando em um lugar de punição que foi preparado para seres muito mais malignos do que eles. Pense nisso por um momento.